Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio em que vamos passar pelos principais acontecimentos dos últimos dias no futebol alemão, destacando, é claro, a 29ª rodada da Bundesliga. Olha, quanta coisa aconteceu nesse último final de semana, quanta coisa aconteceu nesses últimos dias, e para me ajudar a resumir tudo isso, trazer os principais destaques, eu tenho ao meu lado virtualmente, como de costume, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Olá, xará, e uma saudação especial àqueles que nos escutam neste 13 de abril, acho que já 14, enfim, quando você puder. Hoje é o dia do beijo. Então, uma saudação especial aos nossos ouvintes, que além de um fraterno abraço que eu deixo em vocês, um carinhoso beijo aí a todos aqueles que nos acompanham. E seguindo a minha fala, pessoalmente, assim como o poderoso Bayern de Munique, eu estou em clima de festa, né? Opa, E até por motivos até pessoais, né? Eu serei tio daqui a alguns meses. meus É, parabéns. Celebrarei um quarto de século, ou seja, 25 anos, daqui a 6 dias. E, enfim, nesta semana, dessas comemorações de pessoais minhas, né? Eu acho que outros clubes também têm coisas a comemorarem, né? Seus aniversários também. Esse mês de abril é legal por conta disso, porque do dia 11 ao dia 19 de abril na Alemanha, 6 clubes fazem aniversário. O Waldhof Mannheim e o Dinamo Dresden e o Hannover dividem as datas 11 e 12 de abril. No dia 14, amanhã, o Bochum comemora sua fusão, que surge o clube de futebol. O Bochum completa 88 anos. O Osnabrück completa 125 anos no dia 17, o Saarbrücken 123, e no dia do meu aniversário, dia 19, o Drostense Nassel, um clube da região da Liga Norte, celebra seus pequenos 49 anos de vida. Mas após essa coisa de aniversário, todos esses festejos assim, pessoais e até de curiosidades que a Bundesliga, que o futebol alemão nos dá, vamos ao que interessa, né? A Bundesliga nessa rodada 29 viu a história ser escrita com a promoção de Marie-Louise Luizeta como a primeira treinadora feminina da Bundesliga, e o Bayern de Munique superando a marca de 100 gols na temporada e já encaminhando o título para a próxima rodada aí, no próximo dia 19, encarando o Stuttgart, em Munique. Acabo de descobrir então, xará, que temos muita ligação do futebol alemão com o signo de Áries, é isso mesmo? É o seu signo também? Exatamente, eu nasci no penúltimo dia de Ares, o último, curiosamente ou não curiosamente, Adolf Hitler nasceu em 20 de abril, o último dia de Ares. A sentença dele ser ariano tem até vinculações com a astrologia, olha só que maluquice. Minha nossa. Bom, vamos falar de futebol, que é o que a Agora gente pesou, o faz. famoso pesou o clima. Pesou um pouquinho. Vamos voltar pro futebol, que acho que a gente se entende melhor. Xará, Exato. antes de começar o nosso debate sobre a rodada da Bundesliga, sobre o que aconteceu nesses últimos dias no futebol alemão, deixo aqueles recados para o pessoal que nos acompanha, agradecer a todo mundo que escuta o Chucrute FC, dar um abraço também dos nossos parceiros do Fußball Brasil e do Alemanha FC, que também fazem uma ampla cobertura do futebol alemão. E lembrar que você pode acompanhar nosso trabalho nas principais plataformas de podcast, também no YouTube. A gente está presente nas redes sociais divulgando o nosso trabalho. E vamos lá, Xará, falar sobre essa última rodada, sobre a 29ª rodada da Bundesliga. Estamos a poucas rodadas do final do campeonato, muitas definições vão se encaminhando e principalmente lá na metade de baixo da tabela as coisas vão ficando cada vez mais tensas. E a gente começa com o jogo entre Heidenheim e Union Berlim. Antes da rodada, vou ser sincero com você, eu não imaginava que esse confronto mereceria destaque no podcast. Estamos falando do lanterna do campeonato, o Heidenheim, que tem chances minúsculas de permanência, contra o Union Berlim, que tudo bem, ainda tem um risco de rebaixamento, mas ele não é mais tão grande assim. Mas o Heidenheim foi lá e venceu o Union Berlim de forma surpreendente, quebrando uma longa sequência sem vitórias nesse campeonato. E o Union Berlim, diante desse resultado,
decidiu pela demissão de Steffen Baumgart, treinador que estava no cargo desde o começo de 2025 e deu lugar, como você já adiantou, a Marie-Louise Eta, que não apenas é a primeira treinadora a comandar um time na Bundesliga, como também é a primeira treinadora a comandar um time nas 5 principais ligas de futebol masculino da Europa. Aí estou falando de Bundesliga, claro, e também Ligue 1 na França, Série A na Itália, La Liga na Espanha e Premier League na Inglaterra. É a União Berlim quebrando uma barreira muito grande e dando essa oportunidade para Marie-Louise Eta. Importante ressaltar, ela fica no cargo de forma interina até o final dessa temporada, porque já na próxima temporada existe um acordo para ela assumir o time feminino do União Berlim. Agora, Xará, você, grande conhecedor da obra do professor Steffen Baumgart, queria saber se te surpreendeu a demissão dele nesse momento, considerando que o União Berlim tem uma distância relativamente confortável para a zona de rebaixamento. Definitivamente não, amigo. O Union, acho que junto do Wolfsburg, jogava um dos pior futebol da liga nesses últimos meses. O Heidenheim, que venceu o jogo final de semana, vem jogando melhor já até algum tempo. Tanto que eu acho que se por algum outro motivo que esse jogo poderia aparecer aqui era pela uma fala fantástica que o Frank Schmidt deu na coletiva, falando que o barbeiro dele o confidenciou que ele falou para ele: a gente não vai cair, baseado no mais full nada, mas assim, era a única, eu acho que era a última, a única outra hipótese que esse jogo poderia aparecer aqui, mas Horst Held chamou para si a responsabilidade e demitiu o Baum, né? E para falar do Baum nessa temporada, eu me torno muito repetitivo, sabe? Porque eu ressaltei diversas vezes aqui que o Union era uma equipe mais pragmática, e lembrava-se muito dos bons tempos do time do Urs Fischer, né? Usando seus velhos dogmas, né? Como a bola parada, os cruzamentos e tudo mais. E uma defesa muito estabelecida, muito forte. E um pouco diferente do seu antecessor, né, de maior sucesso, esse time tem muito mais talento, principalmente no meio-campo para frente. Eu consigo listar aqui de antemão pelo menos 4 nomes: Alyosha Kemlein, que é um meio-campista; Ilianza, que é o Ilias Ansa; temos o Livan Buccio, que é o jogador que se destacou na temporada passada pelo Magdeburg, mas já era do Union há alguns anos, vivia rodando por empréstimos. E eu considero, apesar de um pouco mais experiente, o André Schäfer com um relativo talento. Então eu acho que são 4 jogadores aí que poderiam, num sistema um pouco menos físico e que entregasse algo um pouco mais, com a bola no chão, o time tentando elaborar um pouco mais as jogadas, poderia oferecer algo melhor, né? Porque os dados, os números mostram, né? Eu estava fazendo uma pequena pesquisa aqui. Todas as vezes que o Ilianza tivesse menos contato com a bola, ou todos esses jogadores mais talentosos tivessem menos contato com a bola, o Union produzia quase nada. Então, é um time que se sustentava nos pontos muito a atuações individuais ali, né? No início da temporada a gente viu o Oliver Burke com muita relevância, marcando muitos gols. E a partir do momento que ele se lesiona, e o André Illich, que por mais que coletivamente entregasse alguma coisa interessante, ele não entregava, ele não era um jogador de 3 pontos, sabe? Como é o Ilianza e como foi em algum momento nessa temporada o Oliver Burke. E a campanha do União Berlim em termos de resultado começou a cair drasticamente, porque você não tinha a famosa troca de guarda, né? A gente só tinha um pouquinho ali do Jeong, né, que roubou um pouco desse protagonismo no segundo turno, do Ilianza e do Oliver Burke, mas pouquíssimos pontos ele entregou no geral. Eu me recordo aqui rapidamente aqui de 4: uma vitória contra o Freiburg fora de casa e um empate 1-1 contra o Stuttgart. Isso é muito pouco num campeonato que tem 17 jogos num turno. Então, as escolhas a escolha não, perdão, a escolha pela demissão do Baum me parece acertada por parte de Horst Held, que
eu vejo muitas críticas, assim, nesses fóruns de torcedores, né, alemães, que eu acompanho eles muito aqui pelo Twitter. O Baum também não é uma figura muito amada por eles, isso me entristece pessoalmente, mas assim, acho que o trabalho de Horst Heldt, dos últimos que eu vi, que ele foi um dos cabeças do rebaixamento do Schalke. Ele começou a queda do Schalke esportiva, participou do Colônia, que também quase caiu anos atrás, e também não conseguiu ajudar a Nova a se manter na primeira divisão anos atrás. Então ele só vinha emplacando trabalhos muito ruins e, inegavelmente, as contratações que ele fez entregaram nesse ano, né? O Illich, que veio por empréstimo, foi contratado em definitivo. O Illich é uma das principais peças do União no ano. O Willianza, idem. O De Jong também teve seu passe comprado em definitivo. Eu acabei de citar, ele deu pontos. Então, o Derrick Kuhn, na ala esquerda, é um jogador que entrega. O Inzoki foi usado um pouco mais como step ali na lateral, às vezes jogando mais na zaga, mas ele humildemente cumpre bem seu papel. Mas assim, sabe, acho que a decisão dele de ter renovado o contrato do Baumer no momento que o trabalho já vinha em decadência foi um erro, assim, de Horst Heldt dos últimos anos, sabe? Então, eu entendo em parte também a crítica que o dirigente sofre. E, na boa, eu acho que eu tô torcendo para que a ETA entregue algo legal, sabe? Porque a Bundesliga precisa. Eu acho que traz um frescor novo à União, aos torcedores. A gente tem vendo equipes, né, sei lá, das 18 da Bundesliga, acho que 16, 17, 16, 15, jogam um futebol agradável. Eu torço muito para que ela seja mais uma defensora do jogo agradável na liga que a gente tem visto aí. Eu acho que, por exemplo, alguns sopros da terceira divisão, e aí eu cito o Ingolstadt em específico, porque também por lá há uma treinadora mulher, a Sabrina Wittmann, que fez com que o Ingolstadt se estabilizasse na terceira divisão e não brigasse tanto para não cair. Pode fazer algo legal, algo bacana aí. Vamos ver o que ela pode aprontar aí nas próximas rodadas e finais da temporada. Boa lembrança sua do Ingolstadt, porque a Sabrina Wittmann tinha sido já pioneira no futebol alemão, tinha sido já a primeira treinadora a comandar um time profissional na Alemanha. Agora a Marie-Louise Eta consegue quebrar uma nova barreira assumindo um time profissional da Bundesliga, da elite do futebol alemão. Ela que já havia ocupado o cargo de treinadora assistente lá por 2023, depois da demissão do Urs Fischer no Union Berlin, agora sobe um degrau na hierarquia. Ela que vinha trabalhando com o time sub-19 masculino do Union Berlin vai ter as próximas rodadas da Bundesliga para mostrar o que ela tem de trabalho, para mostrar o seu estilo de jogo, e vai ser um desafio não apenas pela questão do gênero, por ela ser uma mulher e estar quebrando uma barreira, mas também até pela questão da idade, porque a Marie-Louise Eta tem apenas 34 anos e entre os treinadores em atividade no momento na Bundesliga, nenhum é mais novo. Então, ainda tem esse ponto que ainda tem esse desafio a mais a ETA nesse trabalho à frente do Union Berlin nessas rodadas finais da Bundesliga. E só tocando num ponto que você já destacou ao longo do seu ótimo comentário, Xará, sobre como a equipe do Union Berlin foi perdendo força ao longo da temporada, como o trabalho do Steffen Baumgart foi perdendo força ao longo do campeonato. O Ilias Ansa e o Oliver Burke, duas peças que foram contratadas há um ano, né, para o começo dessa temporada, eles juntos têm 9 gols nessa Bundesliga. 7 aconteceram nas 4 primeiras rodadas do campeonato. Parecia que eles formariam um bom ataque ao lado do Andrei Illich. Lembro especificamente de um jogo por 4-3 que o Eintracht Frankfurt venceu o Union Berlin, mas o ataque do Union Berlin deixou uma boa impressão naquela partida, marcando 3 gols, com boas jogadas desse trio ofensivo, mas depois disso, principalmente o Ansa e o Burke acabaram produzindo
bem menos, como consequência do trabalho que também já não rendia tanto sob o comando do Steffen Baumgart. E agora vamos ver o que o Union Berlin consegue produzir nessas rodadas finais. Teremos muitas atenções ao redor desse trabalho da Marie-Louise Eta, mas de qualquer forma, independente do resultado, é importante que ela tenha recebido essa oportunidade para demonstrar o que ela é capaz e abrir portas para novas treinadoras e para novos treinadores, para que exista um frescor, como você já mencionou, no comando técnico das equipes da Bundesliga. O Union Berlin tem uma situação relativamente confortável nessa briga contra o rebaixamento, tem 7 pontos de vantagem em relação ao antepenúltimo colocado na tabela. O mesmo não pode ser dito sobre o Werder Bremen. O Werder Bremen está apenas 3 pontos acima do St. Pauli, que é o 16º colocado, o time que iria disputar o playoff do rebaixamento nesse momento. E marcar gols, Xará, continua sendo um drama para a equipe do Werder Bremen. São 35 até aqui nesse campeonato, nessa edição da Bundesliga. Mesma quantidade de Hamburgo e do Lanterna Heidenheim. Só o próprio São Paulo, que está logo abaixo na tabela, fez menos gols nessa Bundesliga do que o Bremen. Nesse jogo contra o Colônia, o time comandado pelo Daniel Thioune até marcou um gol, mas não conseguiu somar pontos. O Colônia acabou vencendo por 3-1 jogando em casa. No jogo da semana passada contra o Leipzig, essa fraqueza ofensiva ficou ainda mais evidente, com o Bremen perdendo muitas chances de gol e mais uma vez saindo derrotado de campo. E depois dessa partida contra o Leipzig, surgiu a figura do Mitchell Weiser, que já não joga há meses, está se recuperando de uma lesão grave no joelho, mas ele foi protagonista depois da partida por conta de uma declaração forte mirando a diretoria. Ele disse que, além da demissão da saída do Ole Werner, há quase um ano, decisões importantes também foram tomadas em relação ao elenco e agora essas decisões estão sendo lamentadas. Os jogadores que saíram do Werder Bremen ao final da última temporada foram Michael Zetterer, que foi para o Eintracht Frankfurt, o próprio Oliver Burke, que acabamos de mencionar, que está no Union Berlin, além do Marvin Duksch, que foi para o futebol inglês. Além, é claro, do treinador, do Ole Werner. Xará, você acha que o tom dessas críticas do Mitchell Weiser apontando para essas saídas que aconteceram lá no Weserstadion ao final da última temporada foram num tom adequado? Sim. Acho que diz muito sobre o pensamento de futebol que o Werder Bremen vem tendo ao longo dos seus últimos anos, né? Eu acho que pra gente quase 20 anos, né? Desde 2007 que o Werder Bremen não atinge um patamar de relevância tão alto, com o leve espasmo ali da temporada 18-19, quando o Florian Kohfeldt encontrou o Max Kruse no seu prime e fez com que o time vivesse uma boa temporada. O Werder Bremen virou o grupo do amigo, que aí jogou no clube, então ele é bom. Então, quando você passa a adotar o critério do amigo, e porque ele jogou no meu time, isso aí abre margem para, às vezes, alguns profissionais não executarem tão bem aquilo que eles foram nomeados. E o que acontece no Werder Bremen é isso há muito tempo. E, ao que indica, o time parecia ter entendido esta situação com o rebaixamento à segunda divisão há alguns anos atrás. Quando o Frank Baumann, que naquele momento foi muito criticado, mas que, numa liderança conjunta com o próprio Clemens Fritz, havia conseguido dar a volta por cima, e até mesmo nessa imagem negativa que tinha para a torcida, de que o futebol do Werder Bremen era capaz de ser montado por gente que conhece as estruturas do clube. Mas quando o estabilizador, eu acho que é um bom termo para se dizer, do Ole Werner foi embora, ficou mais nítido que ele tirava leite de pedra, né? Porque, embora a promoção que o Werder Bremen alcançou naquela temporada da segunda divisão tenha sido depois que ele assumiu o controle o comando do time com relativa tranquilidade, as primeiras rodadas, você viu o Werder Bremen
jogando com muita dificuldade. Eu lembro da estreia do Oliveira como se fosse ontem. Ele jogou contra o Jan Regensburg, um jogo em Regensburg. Gente, o Regensburg fez 2-0 com 15 minutos. E o jogo foi 4-3 graças a um grande jogo individual do Léo Bittencourt e também naquela altura ali do Füllkrug e do Dux. Eles botaram o jogo debaixo do braço. E tudo mais, mas assim, depois daquilo ali foi o começo da arrancada. Mas assim, aquele time, já naqueles aqueles tempos atrás, você via que tinha erros de contratações, erros de escolhas, como o Marcos Anfang naquela altura ali. E quando você perdeu, entre aspas, o escudo, as limitações foram começando a ser vistas, né? Eu acho que é o que eu já comentei quando o Ross Steffen foi demitido. Você não conseguiu oferecer para o Ross Steffen uma melhor condição de trabalho. E sempre com a questão do orçamento. Ah, mas nós não temos muito dinheiro para contratações. Nós temos problemas com o name rights do estádio. Não sei o que, tal, sabe? A gente tem recebido muitas punições por causa da ausência do público visitante, porque a polícia de Bremen e os torcedores visitantes fazem badernas nos setores e o público não fica tão cheio, sabe? Você está sempre tentando arrumar desculpa para soluções que não são tão simples, lógico, mas assim, poderiam ter mais assertividade, sabe? Ter um pouquinho mais de critério. E o Werder Bremen vem sofrendo muito com isso. Eu acho que fora do campo, eu acho que essa liderança técnica e tudo mais, e que o campo tá falando, cara. O campo fala e a gente tá vendo aí o Werder Bremen acabar sucumbindo. E o que eu tenho a dizer sobre o campo e bola, cara, sabe? Eu acho que Daniel Thioune e Stefan Baumgart, eu acho que eles têm que caminhar de mãos dadas, assim. Trocar aquela ideia pelo telefone e falar, pô, irmão, na boa, vamos tirar umas férias agora, vamos ficar um ano sabático pra gente depois voltar bem. Gente, isso não é nenhum problema. Eu dou um exemplo aqui que eu até comentei com o Xará antes do programa. Timo Schultz, ele é um treinador que começou a carreira com muito sucesso no São Paulo, fez um trabalho no Basel ruim, depois foi para o Colônia, rebaixou o Colônia, e agora é o líder da terceira divisão com o Osnabrück. Ah, mas você pode. Ah, é o Osnabrück. Pô, meu irmão, a terceira divisão é um pega pra capar de maluco, cara. Eu falo isso porque eu vejo. Então, cara, dá às vezes um pé atrás, dá um passo atrás, depois você dá dois para frente. Então, eu acho que Dani Tune já vem emendando sequência de trabalho muito ruins. Ele é um excelente estabilizador. Mas o que me preocupa nesse momento no Werder Bremen é que nem estabilizar o time ele foi capaz. Porque você pega os duelos diretos que o time teve contra o Heidenheim, contra o Mainz, contra o Wolfsburg, contra o Colônia. O time jogou um jogo decente que foi contra o Wolfsburg. E o que se vê na média é um time com muita dificuldade de criar, um time que aposta em jogadores que não deram certo, o Indima e o Marco Gol, definitivamente não entregam o que o Werder Bremen precisa em termos de assertividade de gol. Se você for pegar o XG deles, é 0.03 e 0.04, sabe? Então, ou 0.0 ou 0.01. Então, é muito ínfima a possibilidade de gols que eles trazem. Então, é uma situação, assim, muito, muito grave. E as próximas rodadas para o Werder Bremen se desenham simplesmente o quê? Um derby no próximo sábado contra o Hamburgo. E o jogo contra o Augsburg vai ser também jogo de foice no escuro, porque o time do Augsburg é um time muito físico, um time que, com o Manuel Baum, deu um passo além. E é um time que compete. Nessa rodada empatou com o Hoffenheim. Então, eu acho que é um momento muito difícil, mas eu acho que o Werder Bremen ainda consegue se solidificar na primeira divisão. Desculpa até a minha fala, por causa que eu escutei uma bala de tiro, uma coisa normal na zona norte do Rio de Janeiro, mas me assustou. Mas é isso, sobre o Werder Bremen. Isso, Xará. É, Agora, eu ia.
Eu ia trazer o ponto justamente do calendário do Werder Bremen nessa reta final de Bundesliga, porque na próxima rodada, como você já falou, tem nada mais, nada menos do que um derby do Norte contra o Hamburgo. O Werder Bremen já perdeu o duelo no primeiro turno e agora está desesperado em busca de pontos. O Hamburgo também não está totalmente livre do risco de rebaixamento, então um duelo que naturalmente por si só já seria super tenso, ganha ingredientes ainda mais pesados, ainda mais instigantes para esse confronto da próxima rodada. E depois de enfrentar o Hamburgo, o Bremen ainda tem alguns confrontos bem difíceis, porque o Werder ainda enfrenta 3 dos 6 primeiros colocados da tabela da Bundesliga: Borussia Dortmund, Hoffenheim e Stuttgart. Eu dei uma olhada na tabela dos concorrentes do Werder Bremen na parte de baixo da tabela e olha, difícil dizer que alguém tem uma tabela mais difícil do que a do Werder Bremen. Então é uma situação que é bem delicada do Daniel Thune e dos seus jogadores nessas últimas rodadas, precisando somar pontos para fugir do rebaixamento. O alívio para a equipe do Bremen é que nem São Paulo nem Wolfsburg estão fazendo muito esforço ou demonstram muita capacidade de reagir nessa reta final de campeonato para conseguir ultrapassar o Bremen na tabela. De qualquer forma, não deixa de ser uma situação muito delicada. Agora, Xará, depois de passar por essas duas situações bem turbulentas da tabela, União Berlim demitindo o treinador na reta final do campeonato, Werder Bremen na beirada da zona de rebaixamento, a uma posição ali do playoff contra o rebaixamento, vamos passar pelos outros jogos que aconteceram pela 29ª rodada da Bundesliga, que começou lá na sexta-feira no empate entre Augsburg e Hoffenheim em 2-2. Hoffenheim está perdendo gás na briga por competições europeias, já não vence há 4 rodadas, está na 6ª colocação e com risco, quem sabe, de cair ainda mais na tabela se o Frankfurt conseguir se recuperar nessa reta final de campeonato. Já no sábado tivemos a vitória do Bayer Leverkusen sobre o Borussia Dortmund lá no Signal Iduna Park, apenas a 3ª derrota do Dortmund nessa Bundesliga e a primeira para um time que não se chama Bayern de Munique. O Leverkusen também já tinha eliminado o Dortmund da Copa da Alemanha e agora consegue derrotar os aurinegros no campeonato alemão. Ainda no sábado tivemos a vitória do Leipzig sobre o Borussia Mönchengladbach. Diomandé marcou o único gol do jogo, mas Rocco Reitz foi o personagem principal. Rocco Reitz, capitão do Borussia Mönchengladbach, que já tem tudo acertado para defender a própria equipe do Leipzig a partir da próxima temporada. Por isso, inclusive, ele acabou sendo bem hostilizado pelos torcedores do Gladbach que compareceram à Red Bull Arena. Tivemos ainda a vitória de visitante lá em Wolfsburg. O Eintracht Frankfurt venceu o Wolfsburg por 2-1. Os Lobos simplesmente não conseguem mostrar forças para escapar dessa penúltima posição na tabela. Fechando a rodada de sábado, tivemos a goleada do Bayern de Munique por 5-0 contra o São Paulo, como o Xará já destacou no começo desse podcast. Placar que fez o Bayern de Munique bater o recorde de mais gols em uma única temporada da Bundesliga. O time do Vincent Kompany já soma 105 contra 101 do Bayern da temporada 1971-72. E já no domingo tivemos a vitória do Freiburg sobre o Mainz, vitória por 1-0, duelo de 2 times que estão nas quartas de final de competições europeias e largaram muito bem em busca de vaga nas semifinais. O Mainz venceu o Strasbourg por 2-0 pela Conference League e o Freiburg superou o Celta de Vigo por 3-0 na Europa League. Ambos jogarão a ida em casa e vão decidir a classificação fora. E fechando a rodada, tivemos ainda Stuttgart 4, Hamburgo 0, goleada do time treinado pelo Sebastian Hoeneß, atropelando a equipe do Hamburgo. Um resultado importantíssimo para o Stuttgart, porque o time entrou em campo precisando vencer para não perder a 3ª posição na tabela e conseguiu se impor em campo para sair dele com os 3 pontos. Tem algo a destacar nessas partidas da Bundesliga, Xará? Eu acho que é só informação, né? Escutando o Pfostenbruch, um podcast sobre o Gladbach hoje,
É, já há nos bastidores uma movimentação para que o grande Eugen Polanski deixe o cargo caso caia para o Mainz, né? Caso perca o jogo contra o Mainz na próxima rodada. Que foi justamente um dos jogos que ele já treinou no primeiro turno. Ele já recém completou um turno treinando o time. Então, é uma situação um pouco chata aí que o Gladbach enfrenta aí para as próximas semanas. Maravilha. Pode já emendar então, Xará, com os seus destaques da segunda divisão da Zweite Bundesliga. Pelo que nós conversamos antes da gravação, não foi pouca coisa que rolou, né? Não mesmo. Bom, muita coisa está acontecendo, acho que desde semana passada. Muitas novidades, né? Quem jogou o fogo quem jogou o isqueiro para sair a gasolina em cima da gasolina foi o Oldenburg indo pro Dortmund. Depois dali foi só para pior, né? Porque no caso do Preußen Münster, demitiu-se o treinador, o Alexander Ender, que agora fez uma troca digna de Raul Seixas, né? O começo e o fim e o começo, com a saída de Marcos Anfang do Fortuna Düsseldorf após uma derrota para o Holstein Kiel nesse fim de semana. Mas o Munster segue chafurdado na sua crise, já carrega 5 jogos sem vencer, pelo menos, com agora o novo técnico Alois Schwartz, que é o maior defensor do Ugly Ball na atualidade na Bundesliga, nas duas divisões, com 2 empates sem gols, assim, com jogos terroríficos, proporcionados pelo Preußen Münster, aí que abandonou a beleza estética futebolística para abraçar a tentativa contra a terceira divisão. E eu acho que eu falei já levemente do Kiel nessa vitória contra o Fortuna Düsseldorf. Eu acho que é bom ressaltar também Tim Walter, né, um treinador que voltou ao Kiel há algumas rodadas e já emenda a sua terceira partida sem perder. Venceu dos últimos 3 jogos, venceu 2 partidas, né? Empatou sem gols contra o Preußen Münster no meio dessa sequência e deu um pouco de respiro para essa zona aí do rebaixamento que está muito pegada, sabe? Do 11º colocado ao 18º, apenas 4 pontos separam as equipes. Então é uma disputa muito acirrada. Que nesse final de semana a gente viu também o Bochum saindo um pouco do lodo, que estava um pouco afundado ali com 33 pontos, graças a uma vitória acachapante em cima do Braunschweig por 4-1. É algo também interessante. Nas outras partes da tabela e um pouco mais acima, eu destaco o Karlsruhe por um motivo especial, né? O Karlsruhe era um time durante muitos anos ioiô na segunda divisão, sempre revezando segunda e terceira divisão, e graças ao treinador Christian Eichner, ele se estabilizou como um time de segunda divisão e até postulante à briga pelo acesso. Mas esse personagem especial, o treinador Christian Eichner, não vai comandar o time a partir da próxima temporada. Ele e o diretor esportivo Mário Egman chegaram a um acordo que o seu contrato será rescindido ao final da temporada. Então ele se despede do clube, que o revelou assim para o futebol, e ele é cotado fortemente para ser o novo treinador do União Berlim para a próxima temporada. Caso a Marie-Louise Eta não se sustente por lá, ele é um dos nomes fortes aí que o União almeja para comandar o seu time. E um pouco mais acima, o Elversberg nomeou hoje Christian Weber como o novo diretor esportivo, substituindo Ole Buch nessa função. O Christian Weber é um personagem do futebol alemão na segunda divisão já conhecido. Ele foi o mentor do Fortuna Düsseldorf, que até dezembro, até essa temporada, estava muito bem. Ele e o Klaus Alof trabalharam juntos no Fortuna e conseguiram fazer com que o time fosse competitivo nos últimos anos. Então é um profissional aí que estava fora do mercado desde dezembro, quando ele pediu dispensa, e agora está voltando para a próxima temporada aí para organizar o futebol do Elversberg, aí que tem feito mais uma vez uma boa campanha. Embora tenha perdido nessa rodada para o Schalke por 2-1, o time é o 4º colocado e apenas 1 ponto da zona de repescagens, já que o Hannover tem à sua frente tem 53 pontos e venceu o Darmstadt, que dos times da frente é o que vem em péssima fase. Nos últimos 5 jogos só ganhou uma partida.
empatou 2 e perdeu 2. E aí Florian Kohfeldt vai vendo que a sua Coca-Cola está perdendo gás. Mas então é isso que a segunda divisão traz nessas últimas semanas, né? Nesse episódio eu não trago novidades especificamente da Frauen Bundesliga, porque o campeonato está parado por conta da data FIFA feminina. Então eu trago o calendário da seleção alemã, que está disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo feminina do próximo ano, que vai acontecer aqui em solo brasileiro. A Alemanha abriu a sua campanha nas eliminatórias vencendo os 2 primeiros compromissos e vencendo bem, 5-0 na Eslovênia e 4-0 na tradicionalíssima Noruega. E nessa data FIFA tem 2 confrontos contra a Áustria, que é a quarta integrante desse grupo das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Primeiro confronto nessa terça-feira, dia 14 de abril, na Alemanha, e no dia 18 tem o confronto na Áustria, a equipe comandada pelo Christian Wulff, dando sequência à sua preparação, à sua campanha nas eliminatórias visando a Copa do Mundo, que vai ser disputada aqui no Brasil. E com isso, Xará, a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC. Agradeço mais uma vez pela sua participação, por abrilhantar mais um episódio do Chucrute FC, e agradeço, é claro, a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.